Vamos lá, pessoal, voltando agora para poder finalizar essa parte essencial e importante, ok? Que é a parte relacionada às conjunções, às classes das palavras. Então, olha que legal. Professor, a gente já estudou o substantivo e a gente viu que a palavra que se liga ao substantivo, quando a gente for classificar morfologicamente, hora de mofar, Power Ranger, a gente tem o quê? Ana P, ok? Ou a palavra ela é um artigo, um numeral, um adjetivo, um pronome, beleza? E nós vimos o verbo. Aí olha que interessante, a gente aprendeu que a palavra que se liga a um verbo ela é o quê? Um advérbio. E o advérbio ele vai colocar para a gente aqui especificamente o nosso mnemônico para facilitar a CPI. Então a gente já viu o advérbio, nós já vimos as preposições, falta as conjunções que a gente vai ver agora e as interjeições. Aqui em cima, junto com o verbo, ok? Nós temos o quê? As variáveis e aqui nós temos as 4 invariáveis, beleza? Então vamos lá, o que é conjunções? Aí vocês vão guardar. Conjunções, ela liga o quê? Orações, beleza? Então, conjunções, liga orações, beleza? Então, vamos lá, as orações, elas podem ser conectadas por meio de uma conjunção. É invariável? Sim, gente, é invariável, mas guardem. É invariável, mas tem o quê? Carga semântica. O que é isso, professor? Tem sentido, beleza? Então, ela liga ou inicia uma oração em período composto, liga ou inicia termos também. Então, dando continuidade. Existem as conjunções coordenadas e as subordinadas, que a gente aprende lá na parte de análise sintática. Então, lá em sintaxe do período, ok? Não importa se é período composto ou se é período simples. A diferença é que o simples só tem um verbo e composto a gente vai ter o quê? 2 verbos. Não importa. Aí a gente vai ver o que é uma conjunção coordenada ou subordinada, ok? Dando continuidade. Conjunções subordinadas, elas são aquelas que ligam a oração, que é uma que a gente chama de principal, de uma outra que a gente vai chamar de subordinada. A subordinada, ela é sempre aquela que se inicia com o conectivo, ok? Então, olha só. Espero que... não haja problemas. Opa, eu espero, tu espera, ele espera. Aqui tem um verbo, que haja. Então, aqui tem o quê? Outro verbo. 2 verbos, 2 orações. Todos entraram quando soou a campainha. Soou. Olha só que legal. Aqui a gente tem eu entro, tu entra, ele entra, soou. Aqui verbo, beleza? Dando continuidade. 2 ou mais palavras com valor de conjunção, a gente vai chamar de locução conjuntiva, ok? Ou seja, seremos felizes à proporção que, aqui sempre, né, pessoal, com crase, à proporção que nos tornamos melhores, ok? Dando continuidade. Interjeição, professor. Interjeição é a última classe que a gente vai ver das classes invariáveis. Então, nós vimos da CPI, nós vimos advérbio, nós vimos conjunções, preposições e agora a gente está na interjeição. Professor, é difícil encontrar interjeição? Não, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque interjeição sempre vai ter um ponto de exclamação. Acabou, ponto final. Só isso, professor, só. Então, olha só, ela é invariável e ela vai transmitir de maneira espontânea uma emoção. Então, por exemplo, eu falei, ai, o que foi? Se machucou? Ui, uai, o que foi? Eba, uai, o que foi que aconteceu? Coloca um ponto de exclamação, você está diante de uma interjeição, ok? Então, interjeição sempre vai ter o quê? Ponto de exclamação. Então, vamos lá. Professor, interjeição de alívio. Ufa. De dor. Ai. Espanto. Quê? De medo. Credo. De satisfação. Viva. De chamamento. Oxalá. De saudação. Alvíceras. Então, aqui a gente tem o quê? Palavras que são classificadas como interjeição. Outra informação importante. Professor, existem locuções interjeitivas? Claro, gente. Por exemplo, 2 ou mais palavras com valor de interjeição. Ora bolas! Você não deu o recado. Meu Deus! Você viu aquilo? Então, 2 ou mais palavras com valor de interjeição, vai ter um ponto de exclamação, a gente está diante de uma locução interjeitiva, beleza? Aí agora, gente, o pulo do gato. Professor do céu, o senhor mentiu para mim, porque o senhor falou que só tinham 10 classes das palavras. Que nós tínhamos o verbo, o substantivo, a Ana P, que são as variáveis. Depois o senhor falou que tinha a CPI,
que são as o quê? Invariáveis. E agora o senhor me aparece com um danado de uma palavra denotativa, o que é isso? Aí agora eu vou falar para vocês, gente, uma verdade, ok? Então, olha só. As palavras que a gente não conseguir encaixar em nenhuma dessas 10 classes das palavras, nós vamos ter que classificar ela como palavra denotativa. Ela até parece um advérbio, mas não é. Ela está ali para simplesmente colocar uma ideia, beleza? Então, olha só que interessante. Semelhante significa que parece. Parece quem? Um advérbio. Mas elas não constituem como uma circunstância verbal. São as chamadas palavras denotativas. Então, as palavras denotativas, elas levam em consideração uma ideia que é colocada ali no texto, só que ela é desprovida de carga semântica. Uai, professor, ela não tem sentido? Não é isso. Significa o quê? Que se eu retirar do texto, o texto continua com o mesmo sentido. Então, ela não vai colocar um sentido a mais. Às vezes, ela está ali para poder simplesmente causar uma ênfase e não dar uma ambiguidade no texto. Exemplo, professor, tá aqui, ó. Eis o resultado final. Professor, eu quero tirar o eis. O resultado final continuou o mesmo, gente. Continuou o mesmo que? O mesmo sentido. Somente 8 conseguiram classificação. 8 conseguiram classificação. Então, continuou o quê? Com sentido. Eu, por exemplo, não concordo. Eu não concordo. Continuou o mesmo sentido, mesmo retirando. Haviam também alguns passarinhos. Haviam alguns passarinhos. Ficou o mesmo sentido, mesmo retirando a palavra. Meu avô é astrônomo, ou melhor, astrólogo. Então, a gente tem aqui uma retificação. Aconteceu o quê? Continuou a mesma carga semântica do período. Ela lá sabe alguma coisa sobre isso? Estou realçando. Mas, afinal, o que você queria? O que você queria? Perceberam que as palavras denotativas, elas são desprovidas de carga semântica e aí elas podem vir aqui em um contexto para poder evitar uma ambiguidade. Ela parece um advérbio, mas ela não tem uma ideia dentro do contexto para modificar aquele contexto. Então, ela pode ser retirada, suprimida e vai continuar a mesma ideia. Beleza? Pessoal, cuidado grande que vocês vão ter que ter. Dependendo de onde está empregada a palavra, dependendo da sua posição, ela pode mudar o sentido, beleza? Então, cuidado com essas palavrinhas aqui. Então, vamos falar, por exemplo, de mulher. Mulher. Se eu falo para você, nossa, é uma simples mulher. Não, é uma mulher simples. Uai, professor, mudou o sentido. Simples mulher é justamente uma mulher. Agora, quando eu falo mulher simples, significa que é uma mulher que tem um pouco mais de humildade, ok? Se eu falo de homem, olha só. Homem alto. E se eu falar alto, homem. Então, olha só como mudou. Um alto homem pode ser um grande empresário de uma empresa. E homem alto, eu não especificamente seria, beleza? Se eu falo bem assim, ó. Ela é uma nova mulher. Ou ela é uma mulher nova. Uai, mulher nova não é uma novinha? É, e uma nova mulher significa que é a mulher que se ressignificou, ela reestruturou, ela mudou a cabeça dela, o mindset. Agora a mulher, ela vence, ela corre, ela vai atrás, ela faz algo diferente. Cuidado com essas palavras, beleza? Que elas podem mudar completamente o sentido dentro de um contexto. E o examinador pode cobrar isso, que ele não é bobo. Então ele pode cobrar isso aqui, que poucas pessoas levam em consideração. Tudo depende do contexto.